Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cote Informática. Hoje com vocês eu tenho a honra de trazer 3 ex-alunas da Cote para estar dividindo aqui, né, os desafios do mercado de trabalho de TI, principalmente para nós mulheres, e toda a experiência que elas desenvolveram ao longo desses anos no mercado. Seja bem-vinda, Renata, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Agradeço demais vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. Um prazer. E é isso, né? Eu quero saber como é que é o desafio de ser programadora e estar atuando no mercado de TI, né? A Aline, que hoje é professora também da área de informática. Quero que vocês contem um pouquinho das experiências. Eu vou estar norteando aqui algumas perguntinhas para dar uma apimentadinha. E aí eu quero que vocês contem. Quero primeiro que cada uma de vocês, né, fale um pouquinho mais do currículo de vocês, a formação, o que vocês fizeram até agora, como é que foi, o porquê da escolha de TI, né? Não foram fazer outra coisa na vida, ou se na verdade caíram por acaso. Eu sei a história de vocês, eu sei que não, mas enfim. Conta um pouquinho, tá? Então, pode começar, Renata. Ok. Bom, eu iniciei fazendo um bacharel em ciência da computação na Universidade Gama Filho. Ups, não existe mais. A minha também não. A minha também não existe mais, gente. Existe, não existe mais, né? Fechou. Bom, e foi por alternativa. Até na época o mercado de TI estava em alta, estava crescendo bastante a área de desenvolvimento de sistemas. E por eu ter um primo também nessa área, ele me incentivou bastante. E pedi reingresso, que eu era da área de saúde, pedi reingresso na própria universidade. E daí iniciei, e o interessante é que eu fui logo no segundo, terceiro período de estar cursando na universidade. Eu procurei estágio, até para poder já começar a ter interação com a área, ver como é que, era a carreira, né, ter essa experiência. E aí comecei a fazer o estágio na área, dentro da própria universidade, no laboratório. Foi bem interessante. E ali realmente eu vi que tinha tudo a ver com o que eu tinha escolhido, né? Daí eu segui, me formei. Depois fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, em Business Analytics e Big Data, até para também ter um outro know-how na área também de Big Data, até por ser um segmento onde todas as empresas atualmente estão se falando, estão contratando, né? Então, foi um plus, né? Terminei e fiz alguns cursos nessa área, até na Cote, Machine Learning, .NET, Web Developer. Tenho experiência também com a parte de banco de dados, então, NoSQL também, MongoDB. E estava atuando recentemente numa empresa multinacional, até na semana passada. E a minha experiência de mercado tem uns 20 anos na área de TI. Legal. Então, eu trabalhei bastante tempo dentro da Petrobras, atuando no mercado de petróleo e gás. Desenvolvemos na época um sistema que teve muita visibilidade dentro da Petrobras. E assim, a gente pôde, quando terminamos esse sistema, a gente pôde apresentar para todos os engenheiros das unidades da Petrobras. E quando foi para a produção, a gente foi muito parabenizado na época. Então, assim, foi uma resposta muito positiva. Na época, eu estava migrando de uma tecnologia para outra, fazendo curso em São Paulo, final de semana, trabalhando de segunda a sexta
lá dentro da Petrobras, mas assim, foi uma experiência incrível. E logo depois fiquei bastante tempo dentro da Petrobras, em empresas, atuando em empresas de consultorias multinacionais, como a Accenture, a Atos, e logo depois trabalhei para um banco financeiro, o BNY Mellon. Foi assim, uma experiência também incrível na área financeira. E passei por outras empresas, como a Vanad, grandes Tá, consultorias. vamos devagar. Deixa os outros se apresentarem também, que a gente vai chegar nesse ótimo. caminho aí. Vamos lá, Ana. Conta aí. Como é que você caiu em TI? Então, eu não caí em TI, né? Eu Você sempre escolheu quis TI. Assim, eu lembro que eu falo pra todo mundo que a primeira vez que eu vi o computador, minha mãe trabalhava no Estado, né? E aí ela trabalhava já com computação, tá? Que ela era funcionária pública. E eu falei, eu quero aquilo ali pra mim. Tanto que eu fiz, né? Antigamente era o 2º grau, né? Que agora é ensino médio, em tecnologia. Fiz informática. E aí... tem que passar no vestibular, tem que passar numa federal. E naquela época eu fiz todas as federais que eu podia, informática. E aí a única que eu consegui passar foi a rural. Não tinha informática em cima, tinha matemática. Isso, eu lembro. Computacional. E aí eu segui estudando. Só que a rural tinha muita greve. E aí eu falei assim, já tô aqui numa federal, que era integral. Eu não tinha como trabalhar na época, era só estudar. Aí a pessoa resolveu fazer outra faculdade ao mesmo tempo. Entrei para Estácio, onde eu conheci a Fernanda, que ela foi minha professora. E aí eu estudei na Estácio até 2008. Foi quando eu larguei a rural, porque eu sempre gostei muito de computação e eu queria aquilo ali. Fiz curso na COT, naquela época lá, de Java, por causa da faculdade, porque a faculdade só te dava aquele básico, a gente queria saber mais, né? Aí estudei, aí corri atrás de estágio, né? O meu primeiro estágio foi no tribunal aqui do Rio, e era de banco de dados. Eu passei 1 ano para conseguir um estágio, porque só tinha suporte. Eu falava, não quero ser suporte, eu quero ser programadora. E eu corri atrás, fiz banco de dados, aí depois consegui um estágio só que valia 3 meses só de programação, que era para entrar numa vaga de uma menina que tinha acabado de ter neném. Eu falei, vou me jogar e daí vamos ver, né? E aí consegui estágio. Desse estágio eu passei para o próximo, que foi a Sysfinds, que é a antiga Evolui Tecnologia. Eu trabalhei lá durante 7 anos, até 2015. E nesse meio tempo eu fiz pós. A Fernanda tá aqui, né? Foi praticamente minha orientadora, né? Porque o meu orientador era difícil acesso e eu lembrava, tem a Fernanda, tem a Cote, vamos lá, já trabalha aqui. Sabe, a gente já... Cara, vamos ser sinceros, eu falo, mulher tem que correr atrás das mulheres. Uma ajuda a outra. E eu falei, Fernanda, eu tô precisando de ajuda, você pode... Ela, de prontidão, sabe? Me ajudou a fazer... Eu terminei, fiz minha pós, ela me ajudou. E aí foi assim... Só que o que acontece? A minha carreira já é um pouquinho diferente de vocês. Eu lá em 2015 já sonhava com home office. Não sabia esse nome, mas eu já sonhava que a gente podia trabalhar em casa, porque na minha empresa tinha telefone por VoIP. E a gente, podia ficar um dia em casa, pelo menos para trabalhar de casa. Mas naquela época não tinha essa facilidade, eles não entendiam que era tão bom, assim, e tão mais fácil de lidar com as pessoas. E aí em 2015 eu fiz o inverso de todo mundo. Eu saí da tecnologia, resolvi empreender. Fui sócia de uma farmácia, depois de um pet shopping. E aí, nesse meio termo, mesmo assim, eu não fiquei longe da informática, que eu fui para a COT, fiz curso de C#, esqueci o nome dele, com o Sérgio. Adoro ele, que eu mandava mensagem para ele, vinha aqui todo dia estudar. Ele era muito bom para me ensinar. E aí, fiquei nesse meio termo. Aí veio a pandemia, eu falei, agora o mundo entendeu o que é o home office, agora eu vou correr atrás. E aí, fui pesquisando. Fiz vários cursos grátis, né? Pesquisei muito cursos e aí encontrei a Reprograma, que é uma instituição só para mulheres trans, só mulheres mesmo. E ali foi, onde eu consegui meu primeiro voltar a trabalhar. Trabalhei numa ONG chamada Cine Materna. Aí eu cuidava de toda a parte de TI sozinha. Me deram assim a chave e falaram assim, toma, o TI é seu. E eu fiquei assim, eu não vou conseguir. A menina, você vai. E aí eu fiquei por quase 1 ano. Depois trabalhei em uma startup e hoje sou desenvolvedora, né? Analista de sistema júnior na Minerva. E aí eu falo que eu brinco, eu voltei a trabalhar agora, né? Então eu estou voltando, lembro lá do meu 2008 pra cá e com aquele gás que tem que estudar, sabe? Tô estudando junto, tô fazendo vários cursos pra me aprimorar. Então eu voltei, eu falo que eu sou uma júnior de novo. E os outros às vezes olham assim pra minha cara, mas você não é júnior, você tem idade. Eu falei, não, eu sou júnior, eu voltei a estudar. E
eu consegui, sabe? Eu tenho 42 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade, que as pessoas têm muito medo. E eu falo, se eu conseguir 42 anos, qualquer pessoa vai conseguir. É verdade. Com isso. certeza. Muito bem. Ela foi falando, foi passando um filme, né? Que eu Isso. conheço a Ana, sei lá, desde 2006, se eu não me engano. Então, assim, ela foi contando os passos dela. Eu fui lembrando quando ela estava na Rural, eu estudava à noite, quando eu dava aula na Estácio para ela. E aí, depois, após, ela voltando. Nossa, passou um filme aqui. E eu acompanhei essa tua passagem pelo Reprograma, né, no LinkedIn, né? E assim, eu vi o quanto essa ONG, que tem essa pegada focada em ajudar mulheres na área de programação, é lindo o trabalho delas, né? Delas. Sim. Muito lindo. Então, eu quero daqui a pouco saber um pouco mais sobre isso. E vamos lá, Aline, contar também que a da Aline também vai passar um filme aqui, vai lá. Eu sempre gostei da área de TI. Meu pai sempre viu esse meu feeling, né? Meu pai sempre era muito observador, né? E falou assim, essa menina, ela gosta de desmontar as coisas, vamos botar ela no curso de montagem e manutenção. Aí eu comecei a fazer curso de montagem e manutenção, era até no Amarelinho, ali perto de Irajá. Aí depois eu fui fazer configuração. E só que aí quando meu pai faleceu, eu não tive mais aquela pessoa que me guiasse, né? E aí, né, como eu tive que buscar formas de ajudar a contribuir na casa, né? E eu fui para a área de contabilidade. Beleza, não me dei muito bem, né? Não era minha aptidão. Foi bom porque agregou muitas coisas na minha vida. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, né, de 100% e na área de sistemas de informação. Ali eu fiquei super feliz. Parecia que eu tinha ganhado a loteria. E eu fiz de tudo para passar, né? Sempre tirando as melhores notas, né? Mesmo trabalhando, estudando, várias coisas acontecendo para poder tentar, né, impedir, né, da gente poder se formar, mas graças a Deus conseguimos nos formar. Formei com a minha irmã, com meu falecido marido. Só que aqui no Rio não tinha tanta oportunidade, né, para se trabalhar com a área de TI. Tinha mais para São Paulo. E como eu era recém-casada, então fiquei que eu tinha conseguido trabalho antes, né, que foi na área de administração. Mas nesse meio tempo, eu sempre fiz curso com a COT. Eu conheci a COT foi quando eu fui fazer o meu TCC. Porque, né, a gente na área de TI, né, a gente na faculdade, a gente só vê pinceladas. Mas programar realmente, eu aprendi foi na COT. Ali que eu aprendi a fazer meu TCC. Né? E ali fizemos nosso TCC, né, através de tudo que eu aprendi na COT. E mesmo assim, continuei com um sonho guardado no coração, mas com a responsabilidade de trazer o pão para casa todo dia. Né? Que aí brasileiro é assim, né? E eu fiquei 10 anos nessa empresa. Essa empresa me ajudou muito. Foram pessoas maravilhosas que eu guardo no coração. E logo após, né, sair dessa empresa, a Fernanda me deu a oportunidade, né, depois do hackathon que eu participei. Ela viu ali uma pegada que eu dava para dar aula, né, que eu tinha o feeling. E hoje em dia eu me achei. Gosto de dar aula, gosto de ensinar, gosto de dar passo a passo para a pessoa, né? Muitas pessoas lá quando chegam para fazer pacote Office, né? Principalmente Excel, gente, parece um desespero. Parece que a pessoa vai ter um infarto. Meu Deus do céu. Também você olhar aquela planilha, tem que botar as planilhas, né? As fórmulas. E assim, eu tento passar da forma mais suave, mais tranquila, mais calma possível, né? Mostrar que a pessoa é capaz. Isso é muito bom. Né? Como você diz, a gente é professora, mas a gente vira psicóloga, terapeuta. Eu sei. Eu falo que lá.
E ali, né, a gente vai mostrando pra pessoa que ela é capaz, que ela pode. Vieram alunos, né, que já vieram de outras áreas de artes, área de música. Não vou gostar de Excel, não. Você vai gostar de Excel. Do jeito que eu vou te ensinar, você vai gostar. E, assim, eu vejo tudo na área de TI, quando você faz com afinco, com dedicação, né, com amor, a coisa flui, né? Eu me apaixonei pela COT foi no curso do Sérgio. O meu falecido marido, ele fez o curso com o Sérgio e falou assim, filha, encontrei um professor que é mestre. Um professor que é mestre é ótimo. É mestre. Falei, mestre, é mestre. Tanto que eu, hoje em dia, chamo ele de mestre Sérgio. Porque, realmente, eu aprendi ali com ele a didática de ensinar. A didática de você ver o aluno desesperado, com pânico ali, e acalmar ele, né? Acalmar ele, dar direção, orientar, né? E assim, a pessoa ela vai se desenvolvendo. Ela fala assim, poxa, eu posso, eu sou capaz. É difícil? É difícil, mas eu gostei, dá pra mim, entendeu? É muito gratificante, muito gratificante. Agora a última aluna que eu formei, né, ela falou assim, será que você vai conseguir me ensinar Excel? Eu falei assim, vou. E ela saiu e agora eu sou mestre do Excel. Que bom, né? E já falou assim, eu quero fazer o avançado. Eu falei assim, venha fazer o avançado. Eu falei assim, mas o Excel é um mundo, né? A gente tá sempre aprendendo coisa nova. Eu tô sempre, todo dia ali, olhando as apostilas, né? As documentações. Todo dia eu tô aprendendo coisa nova. E o legal, né, que assim, a gente não tinha área de informática básica na COT, né? E essa área, quem tá montando, né, assim, quem tá fazendo ela crescer é a Aline, né? Que eu falei assim, Aline, vem comigo, vamos para um desafio novo. Porque o que acontece? A COT, né, eu já falei isso aqui em alguns episódios anteriores, ela nasce na necessidade da Ana, que estava ali no projeto final, né, e que não tinha conhecimento suficiente de programação, mas que tinha que entregar um software no final da faculdade para apresentar para uma banca. Então, dessa dor, junto com a dor de quem não conseguia estágio porque não tinha prática, né, que não conseguia passar na prova, a COT nasce. E 17 anos depois, a gente tem 19 anos hoje, mas há 2 anos atrás, mais ou menos, eu olho para um cenário e vejo que a galera agora não usa nem mais computador em casa. Eles usam celular. Sim. E quando eles caem dentro da empresa, eles não sabem mais o pacote Office, que todas nós aqui tínhamos como base. É verdade. Né? Antes da gente era curso de datilografia. Isso. Na nossa geração aqui, né? Eu sou um pouco mais velha, acho que todo mundo. Mas assim, era assim, ó, saber Office era básico. Isso. Né? Essa galerinha agora não sabe Office. Então eu olhei e falei assim, gente, tem um problema aqui. Porque eles chegam sem saber mexer no mouse. Por quê? Apesar de ser uma geração que nasce com a tecnologia já instaurada, né? Porque eles estão só no celular. Então a galera de 18 anos, 17, né? A gente recebe muito aluno a partir de 15 que não usa mouse, que só usa celular. E esse menino, quando ele faz 18, essa menina, ele vai para dentro de uma empresa, ele se depara com um computador na frente dele. Então a gente teve que dar uma base que antecede a história da existência da empresa, para poder preparar esses jovens para depois ir para uma lógica da programação, para um web designer, para ir para uns cursos de base, né? Mas de uma outra base, uma base na área de TI mesmo, né? Porque eu considero o Office e tal um curso voltado para usuário, não para profissional de TI. Quando a gente recebia os alunos nos primeiros 17 anos da COT, eles vinham já com essa base. Sim. Na época da Ana, eles sabiam lógica. A gente não tinha lógica de programação na COT. A gente caía direto na linguagem, né? Por quê? Porque eles tinham essa base na faculdade. E aí, quando cresce
ela feliz porque junto com o crescimento do EAD surge o home office, né? Quer dizer, surge não, ele se instaura com força total. Sim. Mas aí, o que acontece nesse cenário de 2020 ali? O aluno tá com tudo gravado, né? Muitas vezes gravado na faculdade. E aí a lógica, ele só assiste, ele não programa junto. Ele acha que aprende lógica assistindo. E não dá. Não tem como ele ser um programador depois se ele aprende lógica assistindo. Como se fosse um filme. Né? E aí ele assiste lógica, programação, a linguagem que for na faculdade. E aí tem que fazer as provas. Ele hoje usa, né, recursos que existem disponíveis. Então, ele passa na prova. Os recursos não existiam naquela época. Não. Exatamente. Eu ia Não chegar aí desse também. jeito. Eu ia chegar- É. E aí o que acontece? Ele não tá pronto. Mais uma vez, ele não está pronto para o mercado de trabalho. Então você vê que assim, são vários cenários loucos. Porque lá atrás eu tinha uma frase que eu falava, né? Assim, tem professores que fingem que te ensinam, você finge que aprende, você recebe sua nota no final, passa na instituição de ensino e o mercado te seleciona. O cenário era esse, quando eu dava aula na faculdade. Sim. Não adiantava me enganar. O mercado ia te selecionar, né? Hoje, a gente não tem mais, né? Tem um aluno que se auto-engana e que se acha, que é um outro problema, porque as notas dele são brilhantes na graduação, mas ele sai sem saber nada. E aí, como é que ele vai trabalhar com TI, gente? Porque não tem como enrolar em TI. Ou você não sabe tem. ou você sabe. Não tem. Tanto que um professor meu falou assim, olha, vocês têm que fazer o TCC, então vocês corram atrás. Aí um outro professor, muito amigo meu, falou assim, olha, tem um curso chamado COT Informática. Vai lá. Aí eu aproveitei que eu fui atropelada, quebrei o pé, aí entrei de licença. Quando eu entrei de licença, eu falei assim, é agora. Aí eu vinha de muleta. Você fez PHP com o David? Fez? Com o David. Eu vim de muleta. Aí o David olhava assim pra minha cara. Menina, o que essa garota tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Mas vinha. E ali eu consegui desenvolver, junto com o meu falecido marido, junto com a minha irmã, nosso TCC. Que Você ótimo. estudava onde, Aline? Lemos de Castro. Na Lemos de Castro. Então, assim, Que quem nem é esse existe professor? Sabe assim, nem sei quem é esse Saul. professor. Professor Saul. Saul. Eu não conhecia esse professor, mas assim, a COT tem essa pegada, né? De, assim, a gente recebe os alunos na secretaria, ou agora muito pelo Zap, que é uma coisa que eu também, assim, fico, ai meu Deus, por que você não veio aqui conversar comigo? Porque é atualidade, né? Tudo As pessoas não ligam mais, as pessoas mandam mensagem no Zap. Eu falei assim, nossa, eu te Exatamente. explicaria tão melhor se você estivesse aqui. De chegar às pessoas com essa dor, né? Que assim, não só de fazer o projeto final da faculdade, porque eu acho que hoje isso não é mais exigido, né? Mas assim, de sim uma colocação no mercado de trabalho. Porque ele acha que assistir Netflix é a mesma coisa do que assistir às aulas da faculdade. Ele consegue entregar as provas, os trabalhos, porque ele usa a IA, enfim, o que ele quer lá. Mas no final ele não vai passar no processo seletivo. Ou mesmo que passe. Quantos meses ele vai ficar na empresa? Será que ele chega a 30 dias? Né? Que essa é a grande questão. Né? Porque não tem como se sustentar ali. Tem que ter muita base. E não só a base de codificar ali. Ele precisa saber de verdade tudo que está por trás daquele código. Ele precisa ter uma base teórica muito consolidada. Então, assim, não adianta fazer os trabalhos utilizando a inteligência artificial se ele não souber. Hoje está saindo um artigo na revista Procultura, que eu sou colunista, onde eu mostro uma pesquisa do MIT sobre isso, né? A perda do poder cognitivo das pessoas que estão utilizando IA para tudo. Então, assim, a humanidade ela vai acabar emburrecendo, se é um termo aceitável aqui, né? Porque não adianta, se você não tem base, não sabe o que você está fazendo, botar IA para fazer para você. Sim. Você não vai conseguir nem criticar o que está sendo entregue. É verdade. Então, é complicado o cenário da educação, né? E o mercado de trabalho, como eu sempre falei, ele vai te selecionar, não tem jeito.
Então, assim, não se enganem, pelo amor de Deus. Não é? Achando que domina a IA, mas se você não dominar a lógica de dominar a IA, você não E também, consegue. na nossa época, lógica de programação, eu aprendi no papel. Fazendo Exatamente. ali, ó, O passo a passo ali, o no resultado. papel. E isso é importante, né? Porque você vai desenvolvendo o seu raciocínio, né? Isso não está ultrapassado. Eu sei que, sei lá, daqui a 20 anos, talvez o que a gente esteja falando aqui vai cair por terra, porque a forma de tudo vai ser diferente. Sei lá, 20, acho que 20 é muito até. Mas o cenário hoje é esse, você vai ter esse problema. Eu nem sei, talvez há 20 anos vai ter um chip que a gente já... Vou ser programadora, já bota. Mudou a linguagem, bota outro chip. Entendeu? E aí tudo bem, né? Enfim, vão precisar de nós humanos de alguma forma. Calma, ainda nem chegou o A carro. interação, a Meu interação. brinco, os Flintstones adiantou muita coisa, lembra? Da Rapaz. telemedicina, mas o carro Voador até agora ainda não. até agora. Então vamos com calma, entendeu? Mas Tem o que coisas dirige evoluem, sozinho... Já tem tá coisas aí. que... E aí a gente cai em outra discussão, né? O carro que dirige sozinho se bate de quem é a culpa. Exatamente. É do motorista que chamou? Ou do programador? É da empresa que tem o carro? O programador que não viu o erro. Exatamente. Não, mas você sabe que vai cair no menor. Quem é? A culpa é do programador. Isso aí. Se tem Vai erro, cair, a culpa é de quem? É, do programador. Isso aí, sempre. É muita lei que tá por vir, né? E a área do direito, assim, vai ter que... Já estão, né? Já estão estudando isso tudo para poder entender quantos cenários novos eles se deparam. E como pra gente é um desafio, para todas as áreas também é, né? Porque a tecnologia, ela chega para mudar mesmo a sociedade, né? Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu tô com uma mesa aqui só de mulheres da área de TI. Vocês sentiram alguma resistência para trabalharem com TI? Como mulheres? Eu tenho várias histórias para contar sobre isso. Quem começa? Quem começa? Posso começar. Eu posso confessar que eu não senti. Assim, eu procurei sempre, de repente, por não ter o feedback, de repente, por isso que eu não senti, né? Não sabia, sabe? Mas sempre procurei. Mas depois que eu saí de uma empresa, uma amiga minha me contou, falou, eles não queriam te contratar. E ela falou, mas por quê? Aí ficaram meio assim, ela, não, mas se eu sou mulher e tô aqui, eu quero ela junto comigo, eu gostei do que ela fez, pronto, acabou. Então é o que eu falo, mulheres chamam mulheres. A gente tem que entender que mulheres podem preparar mulheres, sabe? E aí, tipo, eu tenho você até me lembrou de um caso, como eu fui lá na Reprograma, né? Eu trabalhei como facilitadora, então cuidava da turma, né? E aí uma das professoras comentou que ela falava assim, quando ela tinha que fazer seleção, ela pegava os currículos, separar de mulher. Se não tinha, ela, né? Falava, não tem mulher. Tem homem negro? Separava. Pra dar força a quem é a minoria. Sim. Entendeu? Porque o esforço é muito maior. Sim. Muito maior. Na faculdade, eu tive o desprazer de um professor. Eu vi um professor falar o seguinte: quem trabalha não tem que fazer faculdade. Ali, eu botei na minha cabeça que o meu CR seria 9. No mínimo 9. E na aula dele era 10. Só você ganhou com essa história, né? Deu um ranço Então, dele. mas é você saber aproveitar Um o que te trazem de ruim pra trazer, pra você construir coisas boas pra você. Exatamente. Se você ficar se remoendo, poxa, ele não quer. Deve ser porque eu sou mulher. Ou deve ser. A gente fica, esse é mimimi. Não é mimimi. Quem sabe passa. Assim, eu brinco que na minha época, eu era a única menina. Depois veio a outra menina que ela era militar. Mas na época eu só tinha uma. Depois ficou só nós duas. Só tinha homem. E aí ficava assim, sabe? Eu lembro das aulas de matemática que os professores ficavam assim. Porque eu quase não fiz matemática por causa da outra faculdade. E aí quando eu pegava um professor que eles queriam falar mais besteira, e aí, professor, pode falar, já tô acostumada já. Só ando com os garotos. Porque minha turma só tinha garoto. Tá entendendo? Então você meio que aprende. Eu até brinco, que às vezes... Eu não brinco que o meu estereótipo, quando a gente fala muito da Reprograma, porque na Reprograma não trabalha também esse lado todo psicológico da gente, de você se entender. E eu via as mulheres contando histórias assim, por causa da minha culpa, por causa disso. Eu ficava assim,
Gente, eu sou da cor delas e eu não passei por essas coisas. Mas não sei se é porque eu também tinha mania já de me impor e já falar e já ser assim. Ou talvez você nunca olhou pra isso. Eu nunca percebi isso, isso. É isso que eu falo, exatamente. nunca percebi aquele olhar. Porque eu sempre fui muito assim, ó. Minha mãe sempre falava, minha mãe também era uma mulher negra. Minha mãe era... Sempre teve cargo de chefia no estado. E a minha mãe era simples, andava do jeito... O máximo arrumadinha assim, mas de brinco, eu não gostava. E ela fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar a minha parte. Uhum. Então a gente acaba aprendendo, eu falo que mulheres fortes criam mulheres mais fortes Sim. ainda. Porque você vai passando os valores, você vai, sabe, incentivando, sabe? Eu brinco muito com qualquer pessoa. Eu tenho uma colega minha que a gente fez curso em outro lugar e eu mando mensagem pra ela, e aí, como é que tá o estágio? Já mandou? Ó, vê isso aqui, não sei o que. Ela, cara, você vive incentivando. Eu falei, mas porque eu quero que você entre. Isso aí. Você vai conseguir, vamos conseguir. As pessoas falam que eu sou muito emotiva, eu sou muito positiva. Falei, cara, o mundo já tá tão difícil que se a gente não for positivo, Poxa. Claro. a gente vai ficar sempre, pô, não pensa no lado ruim, não deu certo hoje. Ela, não passei. Eu, pergunta por quê? Ela, mas eu não passei. Eu falei, pergunta o que você precisa melhorar. Se a gente começar, mesmo se eles não dão os feedback, a gente cobrar, uma hora vai funcionar. Sim. Sim. Tá entendendo? Então a gente tem que sempre ter aquele jogado. Cobra o feedback, mesmo que. Seja genérico, beleza, mas pelo menos dê uma resposta. Poxa, Sim. o que que eu. Se eu cheguei na fase final e não passei, por que que eu não passei? Pergunta pra você saber. Mesmo que ele fale assim, outro candidato foi melhor. Se o cara falar outro candidato foi melhor, não, de repente era algum coxava. Às vezes a gente tem que pensar nesse lado também. Eu falo que tem que pensar em tudo. É. Mas pelo menos você tá ali e aí você vai ver, cara. Quando você vai. Pô, demora. Eu demorei muito tempo pra conseguir voltar pro mercado de trabalho. E eu fiquei um tempo afastada, mas eu falei, eu vou conseguir. Isso Vamos aí. batalhar, vamos estudar, vai, manda currículo aqui, manda mensagem. E tipo assim, eu brinco que eu consegui meus 2 empregos antes desse. Esse eu consegui pelo LinkedIn, o último. Mas os 2 foi por causa de colega, assim, mandava no grupo. Não sei o quê. Aí eu, pô, vou me inscrever. Isso aí. E um vai mandando pro o outro. network, né? Network. É. O network ali, ó, do Zap. Vamos É. mandar. Ó, chegou uma vaga aqui. Aí, ó, fulano tá precisando de alguém. Já chega. Mas eu só sei o básico. Não, eu falo, não, você não sabe o básico. Você sabe, você só não tem experiência profissional. Mas se você já fez algum projeto, mesmo que seja o mínimo, você já sabe. Sim. Sim. A gente tem que aprender a usar as palavras também, não é que não tem experiência profissional, mas eu tenho aqui, ó, eu fiz isso aqui, no meu Git tem, esse projetinho que eu fiz, tem, vai fazendo um Faz o seu projetinho, portfólio, faz né? seu Exatamente. portfólio. A gente fala muito isso, né, É, o Lene? Sérgio sempre ensina a gente a Pra fazer portfólio. poder ter essa, né, o que apresentar, porque referência, como é que né? você mostra, e aí a diferença de quem realmente fez pra quem não fez, É. né? Só copiou? Pra quem não fez. Não, Por copiou. quê? Porque você É. consegue, assim, defender, explicar, exemplificar, defender o projeto que você desenvolveu, né? Mas eu acho que você muito não tem um olhar para isso, sabe? Isso passa na sua vida sem você enxergar e tá ótimo, continue assim. Porque é uma forma de ver o mundo, né? Sim. E aí, Renata, e você? Eu já passei por esse momento desafiador. Foi numa empresa multinacional em que logo de início a pessoa que era meu chefe já tinha olhado o meu LinkedIn todo de ponta a ponta e eu nem tinha percebido, né? E assim, como éramos uma equipe, a gente dividiu as atividades, começamos a desenvolver, fizemos as entregas. Mas aí eu senti durante os dias foram passando e a pessoa começou a uma certa implicância. Aí eu falei, que estranho. Mas eu não dava muita. Não tinha. Falei, deve ser coisa minha. Achava que era machismo, mas na verdade não era. Até o momento que começou a se agravar e a pessoa tentou discutir comigo. Numa atividade que eu entreguei, e falou, não, mas tinha aquela outra coisa, e aí o gerente veio até participar, não, ela tá certa. E a pessoa se sentiu meio... Aí começou a se retrair, porque sempre tinha um ponto que ela queria colocar, e assim, falei, nossa, que coisa mais estranha. E aí aquilo foi se agravando.
E aí chegou no momento que realmente ele fez um bate-papo comigo antes de... Faltava meia hora de iniciar uma reunião com o cliente. E foi, assim, bem taxativo ali que ele não tinha como é que se diz? Um relacionamento muito bom profissional comigo. Ele começou a colocar um monte de situações e eu falei, nossa, que coisa mais esquisita. E eu sempre entregando, fazendo as minhas entregas com qualidade, testes, tudo. Aí depois daquilo ali eu realmente parei para pensar e eu verifiquei que eu estava passando por um assédio moral e conversei com o gerente. O gerente realmente foi aval, ele, não, Renato, isso aí realmente é um assédio, até porque em determinado momento ele chegou a gritar comigo na reunião, eu gravei. E aí ele falou assim, ó, Renata, toda vez que se acontecer novamente, você vai me chamar, vou deixar o número do celular e você vai me ligar na hora, porque eu vou entrar naquele momento ali e eu vou mandar ele embora. Só que a relação já começou a ficar desgastada, né? Porque você emocionalmente acaba passando por aquele processo, você sente aquilo, por mais que você tenha toda certeza como profissional que trabalha com qualidade, tem inteligência, sabe aquilo tudo, mas aquela pessoa tá sempre tentando te jogar para baixo, né? Você até se questiona, né? Exatamente. A síndrome da impostora. Isso. E aí aconteceu novamente. Quando aconteceu novamente, eu liguei, eu falei, olha, e aí eu pedi realocação de projeto, eu falei, olha, tá muito complicada a relação, até porque chega a gritar, isso não é uma atitude profissional, né? Eu nunca trabalhei, assim, pelos anos de experiência, foi a primeira vez. Então, aliás, era a segunda, porque eu tinha passado numa empresa de grande porte também, o cara depois levantou e gritou, foi assim uma atitude, foi afastado. Então, assim, e aí começaram, ó, vamos procurar outro projeto dentro da empresa. E eu continuei a trabalhar, mas continuava, era nitidamente que, assim, eu não sei se era porque eu tinha algumas experiências, algumas coisas de conhecimento a mais, eu não sei, mas eu não tinha feito nada, eu tratava a pessoa super bem. Resumindo a história, não achou, não teve realocação, não tinha outro projeto e assim me demitiram, né? Mas tudo bem, nada para mim foi uma experiência. Aquilo já começou assim a ter, comecei a ver um outro ponto que eu não dava atenção, né? Até porque eu já tinha trabalhado bastante tempo dentro da Petrobras, sempre tive um feedback muito bom. A minha relação com o coordenador sempre foi gerente, coordenadores, sempre foi muito boa. E eu falei, nossa, fiquei com aquele momento assim, bem impactante. Mas desafiei, continuei em frente, não desisti. E passei recentemente também por uma outra experiência, o qual me foi passado um passo a passo, né, de infraestrutura, a qual não era a minha, quando fui contratada, não era a minha alçada, era desenvolver o sistema, mas sem problemas, aquilo eu consegui fazer de boa. Acho que a gente está para abraçar a nossa causa como profissional, desenvolver, então fiz. Só que tive uma reunião agendada para ser apresentada para o time, onde a equipe que eu ia trabalhar para o projeto do cliente. E naquele momento, logo no final da reunião, foi me perguntado, eu não tinha acesso ainda ao sistema, né, ao projeto que eu ia trabalhar, o código-fonte. E aí eu ressaltei, falei, olha, antes de começar, eu
preciso ter acesso, né, ao código-fonte para poder conhecer o código, para ver, né, executar e tudo. Ah, mas você fez certo o passo a passo a qual nós passamos? Falei, sim, fiz. Então ali a pessoa não, o profissional não me conhecia profissionalmente e como se fosse indagando o meu potencial como profissional, né? Então, assim, terminou a reunião, eu me direcionei ao gerente de projetos e relatei, olha, eu não tenho, assim, eu fiz o passo a passo, tanto que tive com outro profissional, o profissional tem acesso, mas isso é dentro da ferramenta que tem que liberar o acesso, não o passo a passo de um ambiente de infra que eu realizei. Tá tudo funcionando. Então, assim, e aquilo foi notório. Em um cargo de chefia. Mas, assim, em nenhum momento eu me desmotivei. Eu falei, não, eu sei do meu potencial, eu trabalhei em outros lugares, tive feedbacks positivos e eu não vou recuar, sabe? E coloquei pro RH, o RH da empresa me pediu mil desculpas, então assim, era porque já tinha acontecido outras vezes, né? O problema não é só ficar nas desculpas, né? Exatamente. E aí fica um meio termo. A gente pode expor, porque se a gente expor, a gente se expõe. Exatamente. E se a gente se expor, às vezes não vale a pena porque a gente não vai conseguir uma realocação por causa da exposição. Isso aí. Então tem que ter todo aquele Um tato. para você saber o que você pode O fazer. senso. Você pode reclamar. E já fala assim, pô, reclame e já começa a procurar outro lugar. Se você vê que não tem mobilidade, Sim. é o que eu falo, você não pode também se desesperar e falar, vou embora. Não. Porque, infelizmente, é o que eu falo, a gente tem boletos para pagar. É isso aí. A gente pode estar revoltado com o lugar, você não pode. Você tem boletos para Ouviu, pagar. Renata? Então a gente tem que aprender a administrar. Tem que ter sangue de barata, sabe? Mas já Renata? foi muito. Já foi muito. Até o momento que começa você ver que de todos o projeto, aquele é que gerencia. Então, aquela experiência eu já tive no passado. Eu nunca, assim, me desanimei em nenhum momento. Eu trabalhei 10 anos dentro da Petrobras. Nunca, nenhum grito de um gerente me fez desanimar. E até na época eu era funcionária Accenture. A própria gerente da Accenture correu, conversou comigo, pediu desculpa também. Mas assim, continuei trabalhando. Não desmotivei, não. Continuei no projeto. Mas assim... Tem coisas que não dá, né, gente? Tem coisas que você pensa nos boletos, mas você pensa assim... Olha, eu tô ganhando 4.000 a menos, estou fazendo papel de infradesenvolvedora. Chega um momento que você fala assim, se você também não se colocar... Não, com certeza. Aí você vai aceitar, pô, faxina aqui pra mim a sala. Isso é verdade. Então, Não é, assim, não é só... Assim, eu entendo a questão do boleto. Mas claro, também você tem que entender você primeiro. Você também tem que se valorizar como profissional. Eu tive milhões de experiências pelo fato de eu ser mulher. Mas eu vim de eletrônica, né? Então, em eletrônica era um pouco pior. Eu já fui proibida até por uma linha imaginária de passar dali, quando eu era auditora de software. O cara não era o meu chefe, ele era subordinado a uma outra superintendência, mas eu tinha que auditar os servidores dele. E tinha software pirata nos servidores. E aí ele falou assim, tá vendo essa linha aí? Não existia linha. Dali tu não passa. E aí? O cara tinha o dobro da minha idade, era homem, autoritário, os servidores eram de responsabilidade dele. E o que eu fiz? Fui pro banheiro chorar. Literalmente. E sabe o que é pior, assim? Que assim, a empresa era uma grande empresa brasileira com várias unidades. E eu pedi ajuda ao meu chefe, o departamento pessoal, o RH, o sei lá quem. E no final não deu em nada, entendeu? Então, assim,
Ali acho que foi a primeira grande experiência de eu me sentir muito impotente Sim. perante a esse tipo de situação, né? Porque assim, ele estava errado, eu sabia que ele estava errado, a instituição inteira sabia que ele estava errado. E quem ficou errada fui eu, Sim. porque eu botei pra frente. Exatamente. É uma parada surreal isso. Sim. Aí depois, na mesma empresa, muitos anos depois, eu já trabalhava na superintendência, assim, já estava num departamento que dava assessoria à presidência da empresa. Aí tive a minha filha lá e aí depois que eu tive a Maria Fernanda, eu fiz um acordo com a empresa para assumir o provedor de internet do superintendente da empresa, né? Que era fora. Por quê? Porque eu queria ficar só no Rio de Janeiro. E a empresa tinha várias filiais no Brasil e eu viajava, né? Então eu queria ficar ali. Aí eu fiz um acordo de pedir demissão. Eu pedi demissão para ir já para o outro trabalho. Tudo certo, né? Ficar desempregada. Minha filha tinha 11 meses. No dia que eu ia, na sexta-feira que antecedia a segunda que eu ia começar no provedor, um ex-chefe meu de lá virou e falou: se você contratar ela, a gente cancela o contrato com o provedor. Porque ele não gostava de mim por conta desse episódio. Sim. E aí eu fiquei desempregada. Nossa. Então, assim, é uma parada que, assim, mais uma vez, a voz do errado Sobressai. sobressai. Sabe? E eu me senti, assim, extremamente impotente porque eu não tinha com quem me apoiasse. Sim. E eu vejo isso ao longo do tempo, né? Acontecendo e percebo hoje um movimento muito grande de mulheres apoiando mulheres em tudo. Que muda esse cenário. Sim. Sim. Porque não são todos os homens, né? E eu nem tenho um discurso desse, é a primeira vez que aqui no podcast eu trago esse debate, né? A ideia era isso mesmo, a gente falar sobre isso para dar força a mulheres que querem ser desenvolvedoras de software, que querem ser web design, que querem trabalhar com análise de dados, que querem ser professoras na área de TI, que assim, busquem mulheres para te apoiarem. Sim. Sim. Porque a gente precisa construir essa rede. E eu vejo essa rede existindo em vários setores e muito pouco em TI. Porque acho que é o setor que tem menos mulheres. Eu ia falar Exatamente. isso. Nós somos a minoria. Só que assim, a gente precisa fazer um movimento desse, né? Eu frequento vários grupos de network, né? Vocês acompanham aí os meus 2 últimos anos. E eu tive o prazer de ser convidada e estar dentro de um grupo que é a Rede Mulheres, onde lá dentro tem a editora só de mulheres, que é a editora aí Mulheres da Rede, né? Onde todas as escritoras só são mulheres, justamente para fortalecer o movimento de uma mulher apoiar a outra. Não é para excluir o homem, não tem nada a ver com isso, né? Porque assim, os meus maiores parceiros da vida, não só, né, afetivamente como de negócios, são homens. Sim. Né? E dos professores da COT, só a Aline que é mulher. O resto tudo são os meninos, né? Que não são mais meninos. Mas assim, e eles são os amores, eles tratam as alunas com muito respeito. Enfim, eles enaltecem, eles dão a mão, eles ajudam, eles não têm nada. O olhar deles é outro, eles são. E foram escolhidos a dedos. Porque A supervisão é mulher. Exatamente. e isso eles aí. falam isso, né? O quanto. O Sérgio falava assim, Aline, você não pode ficar falando. Não, tem que se impor, mulher. Pelo amor de Deus, tem que falar. Você tem que defender Exatamente. o que você acredita. Por isso que no Hackathon eu fui tão bem. Porque ele me falou, você tem que defender o que você fez. Então, você tem que se impor. Você tem que... Não, ninguém vai te ouvir, Aline. E é isso, a gente assim, a gente tem que ter uma postura o tempo todo que a sociedade exige da gente, né? A gente não...
a mulher, ela tem que ser forte o tempo inteiro. Muito, porque É muito doido isso, né? é o profissional. Lembra, eu fui pro banheiro chorar. Eu poderia ter batido boca com ele e perderia mais a razão ainda. é. Isso. Apesar de estar com razão, né? E também não podia chorar na frente dele. Gente, é muito louco isso tudo, assim, sabe? Porque, assim, com Senão certeza seria você isento. teve vontade de chorar quando ele fez isso na primeira Muita. reunião da equipe. Muita. Né? Mas- Pô, era a primeira reunião que ele ia se apresentar da equipe, o cara veio questionar, ela não tá com acesso ao código. No mínimo, ele tinha que ter feito isso antes, né? E aí, Renata, vamos... Tá tudo certo aí? Já teve acesso a tudo? Que hoje você vai se apresentar? Tem alguma dúvida? Era o mínimo de tato que ele poderia ter ali, né? Sim, com certeza. De cuidado. Sim, tanto que depois eles abriram um chamado, né, para o cliente e realmente não, Você eu não tinha tido acesso. Eu não tinha acesso. É o que eu falo. Mesmo na razão, a imagem é que não tem razão, sabe? É uma parada muito surreal isso. Eu fico olhando quantos casos tem iguais em todos os segmentos, sabe? Não é só em TI. Mas o movimento que a gente precisa... Porque, assim, quando a Ana falou que a recrutadora que ela conhece, né, pega os currículos e dá uma olhada, tem mulher, vamos chamar para entrevista. Não quer dizer que chamar para entrevista vai validar assim, vai chamar para validar a capacidade, porque não adianta ser mulher e não saber nada. Exatamente. Não é isso sobre aí. isso, né? Exatamente. Não adianta ser das classes minoritárias e também não entregar. Não pode, gente, não pode. Tem que mostrar serviço. Isso. Exatamente, né? Porque não é só porque não. Ó, existe esse movimento, né, de priorizar aí para poder dar uma primeira oportunidade. Mas a pessoa tem que se garantir ali. Sim. Tem que mostrar que veio. É, Porque senão não adianta nada. claro. Né? Então, assim, eu percebo que esse movimento ele existe. Tem um pouco de receio dele estar sendo igual ao movimento oposto, que quando olha os currículos separa quem é mulher, quem é negro e quem para não contratar, entendeu? Porque também tem esse movimento. Eu conheço muitos empresários que não são de TI, mas assim, tem esse discurso, né? Que assim, não... E aí eles têm os motivos dele que eu acho um absurdo, não fazem parte da minha rede de amigos, mas a gente... Não precisa ir muito longe, é só procurar um pouquinho. Por aí que você vê muita gente nessa postura. Então, assim, eu espero que que o movimento das mulheres não se torne isso, né? De ser também totalmente excludente. Mas eu entendo que tem que se ajudar sim, entendeu? Tem oportunidades da empresa. Vai falar com as suas amigas, vai colocar para as suas amigas primeiro. Pelo menos pro currículo dela chegar primeiro, entendeu? Então... Sim, mas é assim que tem que ser. A gente tem que agir assim. Exatamente, Pô, viu entendeu? aquela vaga ali? Às vezes eu tô no LinkedIn pra olhar como é que tá o mercado, vai ver. Eu gosto muito de entrar, eu falo pras meninas, por causa do curso, né? O que acontece? Eu fiz uma rede, né? A gente acaba sempre com esses cursinhos fazendo várias redes. Aí eu falo, gente, posta aí o que vocês precisarem. Joga lá no grupinho pra gente curtir, pede pra gente comentar. A gente tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Não. Não Então vamos lá. Eu falo pra elas, bota. Aí eu vou lá, olho, às vezes eu passo assim, passou uma vaga aqui pra fulana. Aí eu vou lá e mando. Já mando direto. E falo, gente, não precisa nem botar curtir, compartilhar, ok, obrigado. Não precisa nem me agradecer. Se você não precisar mais, você fala pra mim, já não estou mais trabalhando. Já estou trabalhando, não preciso. Eu falo pra elas, o que eu puder ver, eu sempre dou uma pincelada ali, dou uma olhadinha pra saber como é que tá as coisas, pra ver como é que anda o mercado, o que eles estão pedindo pra gente estudar. Porque o que acontece? A gente também fica meio naquela posição, já consegui um emprego. Não pode ir pra zona de conforto de jeito não nenhum. pode. Tem Porque que continuar você não sabe. estudando. Sim, E o mercado evolui muitas coisas. Igual, tipo, eu tenho muita lógica. Mas, tipo, eu conheço C Sharp, conheço. Mas mudou muita tecnologia, muito framework novo, muito... Então você precisa Tá na hora se de voltar pra atualizar. COT. Entendeu? Precisa se atualizar, entendeu? E aí, esse é o movimento de você, sabe? E aí, tipo, como a Fernanda falou que eu participei da Reprograma, eu comecei como aluna, fiz o curso de imersão de JavaScript. Aí depois eles foram abrir um curso para ser
Educadevas, que chamam para ensinar mulheres a dar aula para as mulheres. Ai, que legal. E aí eu fiz esse curso, aí depois eu fui facilitadora e depois eu consegui dar uma aula, sabe? Então aquilo ali, eu fui crescendo devagarzinho. Eles me falaram assim, Ana, você já pode dar aula? Eu falei, não, tava num momento meio que problemático da minha vida, minha mãe estava internada, eu tinha que cuidar da minha mãe, eu já trabalhava, então era muita coisa, eu já fazia o curso, já trabalhava, ainda tinha que ficar no hospital. Não dava pra me dar aula. Eu falei, gente, calma, uma coisa de cada vez. Te entendo Tem que perfeitamente. passar, sabe? A gente também tem que entender outra coisa. A gente é mulher, a gente acha assim, a gente vai dar conta de tudo, a gente super vai mulher. pegar tudo. Isso Não, aí. não dá. Não. Gente, vamos ser sinceros. Eu falo para as meninas, começou um curso, Termina é ele. esse? Tá, não é, mas esse te dá alguma visão? Esse te dá algum feedback? Esse te dá algum network legal? Fica. É quanto tempo? Fica, Fica. faz aquele básico, posta lá no LinkedIn, começa a procurar outro. Ah, mas eu tô trabalhando, e aí eu vou sair desse? Porque eu quero fazer esse, eu quero fazer esse, eu Não, quero fazer tudo mesmo. não. Não dá. Aí não faz Não, nada. e tem que- Aí e não tem- faz não fazer nada, nada. não dá. É. Porque a gente quer ser, mas a gente precisa cuidar de uma casa. Sim. Quem tem filho precisa cuidar de filho. Cara, às vezes no curso a gente tava lá, as meninas, falei, o que foi? Meu filho tá doente. A aula tá gravada, você assiste depois. Se você tiver dúvida, você pode me chamar, porque eu fui facilitadora de Python. Não conhecia Python, então o que eu fazia? Na época eu só tava sendo facilitadora e tava procurando emprego, né? Porque lá era temporário. Eu fazia o curso junto com elas. Eu prestava atenção, eu fazia. Aí quando tinha aula de... A gente sempre chamava alguém para ser monitor, que era de graça, aí sempre chamava uma menina para tentar ajudar. Às vezes eu não conseguia, gente, vou abrir a sala. Mas aí, quem vai ser? Eu já aprendi, vamos lá. Qual a sua dúvida? Aí eles, você vai ensinar a fazer? Não, você vai fazer ou não? Não vou fazer, vou ensinar vocês. Vamos lá, quem vai abrir o computador? Mandava alguém abrir. Aí, a câmera tá fechada. Não precisa abrir a câmera aqui, não tá na aula, fica tranquila. E aí a gente foi fazendo, sabe? E você aos pouquinhos, sabe? Teve uma aluna nossa que ela deu uma aula na metade do curso pra gente. Porque ela ficou toda empolgada, ela fez isso aqui, isso aqui. Aí a minha amiga, que já era a professora, eu falei, pô, ela fez um negócio, vamos pedir pra ela dar uma aula de 1 horinha. A gente já É fez bom o que vai conteúdo. destravando, né? Isso. Sim. Mas para formar vocês para serem professores, que eu falei pra ela, É. a gente estava do lado de vocês como alunas, e agora a gente é professor. Sim. Não é que a gente detém o conhecimento, tem outro caso também, né? É. Professor não detém conhecimento. Hoje, Não. a gente tá aqui para fazer uma troca. Sim. E você às Isso. vezes vai trazer uma coisa que eu não sei. E eu vou trazer uma coisa para você e a gente vai mesclar aquilo ali Isso. e vai evoluindo a aula. A aula tem que ser mais colaborativa. Uhum. Entendeu? Por E mais que uma você tenha uma segmentação, você tem que colaborar. Uhum. Sim. E uma outra coisa que eu andei aprendendo dando aula. A gente aprende ensinando. Não. Aí eu comecei a fazer a pós e eu comecei a postar, botar no Canva as coisas que eu tava aprendendo na pós. Falei, gente, realmente. Eu falei, isso aqui poderia ser assim, né? E eu falei, olha só, eu tô ensinando, Sim. tentando passar informação para as pessoas da pós. Tô fazendo Power BI. E ali eu já olho assim com outros olhos. Eu falei assim, poxa, eu poderia modificar, ensinar assim dessa forma. Então eu falei, eu tô aprendendo e ao mesmo tempo tô ensinando. É, passar pela vida, né, é ser aprendiz a vida inteira, né? Porque sempre vai ter alguém ali para te ensinar alguma coisa, Sim. um livro, um mestre, ou alguém mais velho, ou alguém mais novo que teve uma experiência que você não teve. Então, assim, conseguir construir isso. Eu acho que a troca das experiências são fundamentais. São. Porque não adianta você saber Sim. se você não trocar a experiência. É. Essa troca é de muita E mesmo assim, valia. o pessoal falando que, como é home office, agora as pessoas não se contam, as pessoas não se veem. Não, mas você vai ali, A cara. defensora É. do home office. Eu sou apaixonada, gente. Pô, não dá pra todas as profissões, vamos ser Olha. sinceros. Mas a nossa área, que é TI, programação, quem quer ser programador, Assim, pacote desenvolvedores. Office não dá muito não, porque as pessoas não sabem nem usar o mouse. Não, É. sim, mas já é um Complicado. outro detalhe. Ela Aí- fala assim, opa, Não, pega aí a eu falo mãozinha. assim, ó, aperta o shift. Que é isso? Aí, Aonde? Mas por quê? Por que a gente sabe? Porque eu fiz curso de datilografia. aí, Quando meu sobrinho olha pra mim, eu faço assim, ele olha assim,
"Poxa, você tá lendo ali, você tá digitando aqui, você sabe." Eu falei, eu já gravei todas as teclas. A onda do tempo do curso de etnografia. Porque Eu já sou do tempo de digitação. Já fiz o curso de digitação. Oh, meu aí, Deus. Tu gostava, né? De fazer, né? Porque não era pra tu fazer com a técnica que tu tem. pra você ver, eu fazia. Então, tipo assim, você vai buscando, sabe? Entendeu? E eu falo pra ele, vocês têm que sentar aqui. Minha sobrinha, ela pega, tá? Ela pega o meu headset, bota quando eu acabo de trabalhar que e senta linda. aqui. Mas, ó, tá ferrado isso aqui. Não, ela já vai. Eu falo pra ela, ó, vai olhando as letrinhas e vai gravando. Ah, tua sobrinha não vai precisar do pacote Office. É, isso é Tá verdade. entendendo? A gente é sério, mas Sim. porque você tem que atualizar as pessoas. Você tem que mostrar. Me fala aqui, uma maior conquista profissional pra você. Qual foi a sua, assim? Você falou assim, caraca, o que eu fiz? Alguma coisa que você tenha feito que aqueceu o seu coração na área. Da aula. Olha. E tu? São duas coisas. Passar pelo hackathon, né? Explicar o que eu fiz, né? Que eu não peguei da IA. Fui eu que fiz com as minhas próprias mãos. Muito bom. O meu próprio raciocínio de C#. Ali foi o ápice. E depois começar a dar aula. E você, Renata? Quando eu trabalhei num projeto, justamente aquele que eu citei, que era, assim, atingiu toda a parte de engenharia dentro da Petrobras, das unidades, né? E ali, quando a gente fez o primeiro treinamento do sistema com os engenheiros e logo depois foi para a produção, eu falei, e a gente foi parabenizado, eu falei, caramba, nossa, aquilo ali foi como é que diz? Foi de uma grandeza que você fala assim, puxa, Eu consegui. eu conseguia. É meu filho, E foi né? justamente a troca de linguagem. Eu tava saindo do VB, né? Do Visual Basic pro .NET. Então, assim, Gente, onde você teve eu um bebê, ficava, Renata. onde eu ficava trabalhando de segunda a sexta. Uau! Sábado eu peguei, particularmente com meu dinheiro, paguei treinamento lá na K-Solution em São Paulo, que eu não tinha .NET no Rio. Então eu passava o final de semana, sábado inteiro dentro da K-Solution em São Paulo, estudando, voltava para casa e continuava a trabalhar de segunda a sexta aqui na Petrobras. Então, assim, para mim foi assim, muito bom, porque foi uma experiência Valeu boa a pena, né? e valeu a pena. Você me fez lembrar de uma também, quando eu trabalhei. Porque eu trabalhava na Sysfinance e a gente trabalhava com ativo e passivo. E aí a gente teve que fazer uma implantação, fazer uma fusão de 20 fundos para um só. E eu passei o final de semana desesperada, porque eu que ia para São Paulo. Porque eles queriam alguém de lá, eles não queriam que eu fizesse aqui. Porque dava pra fazer remoto, né? E tinha acesso. Aí eu tive que ir pra São Paulo e eu ficava no final de semana todo fazendo, eu mandava mensagem pro meu chefe. Tá dando diferença, Eliana, mas vai dar diferença. Eu não, mas eu acho que tá grande. Eu vou testar de novo. Eu ficava testando o projeto, testando, até fazer. E aí o pessoal desesperado. Eu de boa. E depois que eu vi que tá tudo certo, ele falou: Ana, já tá bom, chega de testar, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa sério, eu tenho um grande problema. Eu fico testando igual uma doida. Eu fico testando, até eu sentir que está bom. Eu vou lá e peço pra outra pessoa: você pode dar só uma olhadinha pra mim, pra ver se tá direitinho? Sabe, eu sou muito preocupada. Então, isso pra mim foi uma experiência muito, sabe, de eu conseguir, sabe? E tinha que esperar da meia-noite pra poder virar o sistema. Era tudo Desesperador, organizadinho. né? E aí, os meninos que estavam comigo, cheio de sono, assim. E eu de boa. Eles, Ana, tá tudo Adrenalina lá bem? em cima. Tô de boa. Traz só uma coquinha aqui pra mim. Tá Porque não tudo certo. podia ser uma cerveja, né? Em casa eu tava com uma cerveja. Sentava e ó, copinho e fazendo. Então, sabe, são coisas que você vai passando, sabe? E aí, assim, eu falo que eu, na área de programação, por ter passado pelo atendimento ao cliente, né? Por ter tido negócio, eu acho que eu tenho uma visão melhor. Eu me preocupo muito com os clientes. Com a experiência Então, do cliente eu que me vai usar o teu preocupo- software. Sim, porque eu falo, cara, Até porque você tá atendendo, né? e não é só isso. Ao cliente. O cliente, quando gosta,
Pô, eu gostei. É. Pô, compra naquele ali. Se o Satisfação. cliente não gostar, a primeira coisa que ele vai falar é uma porcaria. Não use. É. E o pior, o negativo leva muito mais rápido. É muito Cresce mais rápido. muito mais rápido. Sim. Aí você já avisa pra fulano, pra ciclano, pra bertano. Ah, não compra não. Não sei o que é. Não usa. Então, tipo assim, você não dá nenhuma, às vezes, uma segunda oportunidade, sabe? E aí eu sempre prezei muito por isso. A gente brinca, sempre os outros falam assim, a técnica faz o cliente sempre tem razão. Não é o cliente só ter sempre razão. Porque no final das contas, quem paga a conta é o cliente. Você tem que saber administrar. E você entender, de repente, o cliente pode ser horrível, mas ele paga metade das suas contas. Você vai fazer o quê? Você vai perder metade de uma conta porque você não sabe. Você tem que se adequar a atender o cliente, ou então escolher pessoas que saibam atender aquele cliente. E você tem que saber, sabe? É uma troca, porque a gente fica naquele negócio, mas pro final, pra empresa, o que vale são os números. O que vale é o dinheiro entrando. Isso é verdade. As meninas falaram que elas chegaram até a Cote por conta do TCC delas, né? Uhum. E você, Renata? Você já estava no mercado, você já programava, já tinha pós, né, na FGV? Não, ainda não. Eu Não fiz tinha depois. terminado? Após você fez... Não, é porque você Não. teve 2 momentos que você chegou na Cote. Sim. Um antes da FGV, que quando você fez C# com o Sérgio, né? Sim. E aí agora você volta ano passado, né? Isso. O que te fez vir e voltar? Bom, na época... Além de me amar. Aí Com temos um adendo. certeza. Temos um adendo. É, com certeza. Na verdade, a nossa relação se estabelece nessa segunda vez da Renata, né? Que a gente tem mais oportunidade de ter contato, sim, né? Sim, verdade. Bom, a primeira precisava de uma atualização em .NET. Tinha algumas coisas no projeto que eu estava e, assim, precisava algumas atualizações. Aí eu falei, não, vou procurar a Cote. Uma amiga já tinha me dado referência da Cote e aí eu fui fazer o curso lá com o Sérgio. Tudo bem, me ajudou muito a alavancar o meu desenvolvimento profissional dentro do projeto que eu estava. E logo depois, aí quando bem mais para frente é que surgiu a oportunidade de fazer um MBA, né, na parte de dados. Aí cheguei a atuar na parte de dados e depois voltei para .NET. Quando voltei para .NET, eu vi que precisava, assim, depois de anos, algum tempo, porque cheguei a trabalhar prestando serviço para a Nokia, que foi um projeto muito bom também, em Python. Eu utilizei dados também, na época, machine learning, toda essa parte. Então, eu tinha ficado já um pouco sem desenvolver em .NET. Então, algumas coisas sofreram assim, atualizações, novas, né, funcionalidades, e você precisa estar atualizada, né, para desenvolver. E aí, como eu retornei para o mercado desenvolvendo em .NET, eu vi a necessidade de me atualizar. E aí foi que eu retornei para a Cote. O legal da Renata é que, assim, como ela quer chegar, né, no resultado muito rápido, aí toda vez que ela precisa se atualizar, ela vem e vai beber da água, porque os caras estão ralando ali para aprender aquilo tudo, para ensinar, né? Tudo muito atualizado. E aí é o caminho mais curto, né? Porque a gente, você como sênior, né, você já tem como estudar sozinha, correr atrás sozinha. Só que quanto tempo você vai levar para isso, né? E aí, assim, lá, você vindo se atualizar, você consegue encurtar esse tempo, né? O custo-benefício acaba sendo legal, né? Sim. Porque eu vejo muito essa mentalidade dela, né? De estar se atualizando, mas está buscando, assim, cursos regulares mesmo, né? Para poder ser mais rápido a atualização. E o C# geralmente já tá no metade do curso, já tá vindo uma outra versão da metade do curso. Aí por isso que tem o refazer, né, gente? Sim. Que aí pode refazer lá, a gente também já cansa de falar isso, mas tem gente que não entende que pode refazer de graça durante 12 meses. Na primeira vez que eu cheguei a fazer o curso, eu
Não percebeu, eu né? não percebia. E depois, nessa segunda vez, eu falei, não, eu vou refazer. Não, Porque você absorve muito mais. Sim. E fora esse lance da versão, né? Porque muda. Versão. Eu lembro que teve um ano que o Angular mudou, assim, radicalmente, acho que Sim. 3 vezes no mesmo ano, se eu não me engano. 2 com certeza, mas eu acho que foi mais. Porque eu lembro do Sérgio falar assim, nossa, eu vou ter que mudar tudo de novo. E o David, na época, também acho que dava aula. Eu não sei se era o Anglo React, sei lá. Eu sei que, assim, é uma parada que mudou e aí tinha que mudar tudo. E é isso. A oportunidade de refazer durante 12 meses faz com que você continue se atualizando, né? E depois dessa fase, aí se quiser refazer um curso que já fez, aí tem um desconto bem legal e tal, para continuar ali no ecossistema da COT. E outra, importantíssimo. Eu fui refazer 3 vezes o curso de C Sharp. Aí que eu me senti pronto para poder participar do hackathon. Sim. Porque ela não trabalhava com isso, né? Entendi. Então, Você não tem o E que. ali- É isso que eu falo, você não tá ali todo dia. Exatamente. E Faz uma ali, diferença. e ali nesse refazer. Olha, eu falei assim, Sérgio, já mudou a versão. Já bota lá, vai lá na secretaria, já bota o seu nome pra você refazer. Aí tá, beleza. Aí eu tava terminando o outro, já tava começando a outra turma. Sim. Daqui a pouco eu tava terminando a outra turma, começando a outra. Aí ele, agora você tá pronta pro hackathon. aí tem isso, né? O hackathon a gente não deixa todo mundo ir, não. O Sérgio seleciona, a gente conversa, faz o alinhamento ali. Não só de quem tá pronto no código, mas como também tá preparado emocionalmente para viver a pressão, né? Porque tem que estar bem ali, né? É um dia. E o legal é que os alunos que já estão trabalhando e que vêm, como a Renata, né, se atualizar e tal, eles ajudam. Eles também vêm no dia do hackathon, no final de semana do hackathon, para ajudar quem está começando, sabe? Eu acho muito legal esse espírito de colaboração que eu consigo manter na COT, né? Muito, muito interessante e produtivo, né? O meu sonho que ainda não realizei com a COT é de ter um movimento de empresa júnior ou incubadora lá dentro, né? Com os próprios alunos que queiram ficar lá durante o dia. Já nasceu algumas startups dentro da COT. Só que, assim, elas não eram... Eles ficavam lá estudando, se associaram e montaram suas empresas, né? Mas não era um movimento, assim, da COT estar acolhendo, né? Eu não... Na época que isso aconteceu... Era muito aluno, muito entre-sai, muita toda, e eu perdi meio que isso, sabe? Eu tenho contato com esses alunos até hoje, eles se tornaram, eles são queridos, porque eu tenho esse problema. Mas eu não acompanhei o nascimento dessas empresas, e eu queria que empresas nascessem dentro desse ecossistema, né? Porque eu acho que a gente tem como contribuir, eu tenho como contribuir com todo esse meu conhecimento como empresária, né? De montagem de empresa, a parte toda financeira, enfim, de tudo que eu vivo enquanto empresária, dona de um negócio, são 19 anos de experiência. Então, esse é um conhecimento que quem está montando uma empresa agora não tem. Os professores podem acolher na parte técnica, porque eu tô super afastada, então precisar de psicólogo, eu também tô... Não psicólogo, tirando a oportunidade dos psicólogos, não é isso, mas assim, de ter aquela pessoa ali para bater o papo, um mentor mesmo, né? A Ana já me convidou para me conectar com o pessoal do Reprograma, eu ainda não fiz isso porque falta tempo, mas assim, me deu muita vontade hoje de conhecer mais. Aí, se puder me apresentar, Ana, que eu gosto assim, eu gosto de ser apresentada, Ana. Esse negócio, vai lá e fala, eu não falo não. Não, mas eu te mandei também o da mentoria que eu participei, porque eu fiz uma mentoria só para mulheres também. Ah, interessante. E aí foi muito interessante. Por quê? Porque você pega pessoas que já estão dentro do mercado e elas te mentoram para você melhorar. Aí elas perguntam o que você quer da sua vida ali? O que você precisa? Tanto que na época eu tava correndo atrás de um emprego mesmo, né? Que eu tinha acabado de sair de uma startup e só tava com a Reprograma. E aí foram 6 encontros, mas que não são 6, né? A gente acaba falando pra caramba. E amanhã eu vou me encontrar com ela de novo, né?
que a gente vai conversar, botar os assuntos em dias, e ela sempre tá... Eu mando mensagem pra ela, aconteceu uma coisa no trabalho, eu falei, qual linha que eu sigo dentro do trabalho? Porque ela já tem experiência, sabe? Sim. E aí é muito gratificante isso, sabe? E o engraçado, a gente foi descobrir agora há pouco tempo que a gente faz aniversário no mesmo dia. Ai, que legal. Nossa, Que maneiro. E foi muito engraçado, porque ela me chamou, ela me mandou uma história, né? Que deve sair num livro. Ai, que legal. Ainda estamos lá. Mandei, aí ela falou assim: eu não tive tempo de mandar, porque foi na época que eu já tinha acabado de conseguir emprego. Eu tava com o programa, eu tava trabalhando 12 horas por dia, porque no trabalho são 9, mais 2 daí programa. Fora eu ter que subir aula, ver as coisas, então eu não tive tempo de mandar. Eu mandei. Aí quando ela olhou o meu e-mail, ela falou assim: e te dou uma dúvida, por que o final do seu e-mail é 1307? Eu falei, é porque é o dia do meu aniversário. Ela, eu não acredito. A gente teve 6 encontros e a gente não percebeu. Aí eu falei, não, por que ela? Porque é o dia do meu aniversário também. Eu falei, Muito legal. por isso que você tem que ficar comigo. Sabe? Muito legal. E aí a gente acaba meio que sempre Sim. tá conversando. E aí eu sempre incentivo as pessoas a procurarem. Quando eu vi que abrir vagas, eu já vou lá e compartilho. Gente, procura. É um grupo para mulheres, pra gente se sentir mais E é bom, acolhida. Sim. A gente pode conversar assuntos que são só nossos, sabe? Uhum. Eu fazia isso muito com as meninas, às vezes no começo da Me aula. manda de novo para eu poder falar com ela. Vou mandar. Porque eu quero startar o que eu já faço, né? Que eu faço a vida inteira, né, Ana? Ser mentora, né? Mas, assim, organizar isso mais estruturado para atingir mais mulheres. Sim. Né? Porque eu faço muito assim, quem consegue chegar até ali a mim, né? Quem não me conhece, né? Como é que eu ajudo? Então, me conecta lá. Deixa eu fazer aqui uma última pergunta para cada uma de vocês. Vou perguntar para você, Renata. Que conselho você daria a outras mulheres que querem entrar no mercado de TI, mas estão inseguras? Bom, em primeiro lugar, vencer a insegurança, né? Porque isso faz parte, né? A gente fica insegura, tem medo, tem aquela preocupação. Será que todos os conceitos estão na minha cabeça, né? Estão alinhados dentro do que eu vou estar concorrendo àquela oportunidade? Não tenham medo, não sejam inseguras. Avancem. A coragem é uma palavra bem que a gente tem que ter. E outro ponto, tá sempre estudando, sempre se atualizando. E se tiverem oportunidade, façam em inglês também, que o mercado lá fora paga também muito bem. Então, assim, tem que vencer a insegurança aos poucos. No início, logo que eu iniciei, assim, trabalhando com desenvolvimento, eu fiquei bastante insegura. Eu tinha vontade de nem voltar, mas você precisa vencer. Tá com medo, vai com medo mesmo, Vai né? com medo mesmo. E aí depois você vai vendo que você consegue. Você vai vencendo as etapas dentro, né? Assim, no início eu comecei dando manutenção no sistema. E aí eu falei, caramba, não é tão difícil assim. Então você passa a vencer aquela insegurança. E aí você vai embora. Muito bem. Ana, que mentalidade ajudou você a não desistir? O não a gente tem, a gente corre atrás sempre do sim. Eu falo isso pra todo mundo, a gente não tem que desistir. Não deu certo agora, vai dar certo alguma hora. Não conseguiu a vaga, uma hora vai conseguir, cara. Se você quer aquela empresa, cara, stalkeia as pessoas da empresa, pesquisa o que eles querem, procura, cara. A gente tem que jogar. Eu acho que as mulheres têm muito esse negócio. Não é pra mim. Não. Porque o que acontece? Por que a gente vê muito assim, os homens? Porque os homens dão um cara a tapa e falam, eu sei, às vezes nem sabe. Só sabe o nome de uma palavra, mas ele fala que sabe com aquela convicção que ele sabe. E aí isso chama atenção. Então a gente tem que aprender também a falar que a gente sabe, mesmo a gente não sabendo. Não sabe. Você sabe, você não. É o que eu falo. Às vezes, na área de programação, ainda mais na área de programação. Poxa, você conhece Docker? Conheço, já aplicou em um projeto pequeno. Pô, você não vai aplicar na sua empresa porque na sua empresa às vezes não trabalha com Docker. Mas você já sabe, pelo menos você sabe o que é a palavra. Isso você é muito bom nisso, pesquisa. né? Você, assim, eu vejo o teu movimento todo no LinkedIn, né? De você ir buscando toda hora conhecimento para estar sempre pegando aquela tecnologia ali. Mas porque, gente,
como ela falou, a gente precisa se atualizar. Não é você saber tudo, porque primeiro que você não vai conseguir. E outro, você tem que ter um foco. Qual é a área de programação que você quer? Um exemplo, eu falo porque eu sempre gostei muito de programar. Tanto que quando eu entrei na empresa, o que você quer ser daqui a 5 anos? Eu, programadora sênior. Você não quer o cargo de gerente? Não, calma. Eu tenho que primeiro ser sênior, para depois eu virar especialista. Tem graus a percorrer. Eu não vou chegar lá e falar assim, eu já quero ser chefe. Não. Eu tenho que passar por esses graus e entender que eu sou júnior, eu preciso de ajuda. E eu sou aquela pessoa que mesmo, hoje eu tentei fazer um deploy lá do negócio, achando que era daquele jeito. Não é. Eu fui lá, meu tech lead, oi, preciso de ajuda. Achei que fosse desse jeito, ele riu. Não, mas eu tô aqui para te ajudar. Sentou do meu lado ali. Né? Sentou do meu lado virtualmente do lado dela. Lá, compartilha aí, vamos lá fazendo, vamos não sei o quê. E eu vou sempre anotando as coisas, eu falo, tem que anotar. Depois eu vou lá, agora eu já sei. Não sei 100%. Se eu não souber da primeira, da segunda vez, chama a pessoa de novo. Eu não tenho vergonha. Eu chamo todo mundo. Se eu não conheço, eu pergunto. Se eu não sei, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Sabe? Não é errado você dizer que não sabe. Mas você fala, não sei agora, mas eu posso pesquisar e vou te trazer. Se você mostrar que, mesmo que numa vaga, você não conhece isso aqui, então. Não conhecia, aprendi isso, o básico. Eu sei que serve para isso. Sim. Porque o que acontece? Se você não tem a familiaridade de estar ali programando, não adianta. Você pode falar de todas as linguagens, mas se você não escolher uma para você programar, você não vai adquirir seu conhecimento. Mas você sabe a lógica, mas o programar em si é diferente. Exatamente. E aí você precisa daqueles conceitos. Isso aí, cada linguagem é uma linguagem, é outro idioma. Sim. Né? Como se fosse o alemão, o inglês, o francês, o italiano, né? O Java, é o Python, é o C Sharp. Mas você tem toda uma lógica, você tem que saber casar. Isso aí. E com o tempo, e você vai treinando, você escolhe uma coisa que você quer, e às vezes também não é o que você quer, às vezes é o que aparece pra você. É isso que eu falo. Eu falo pros outros, primeira oportunidade que você pegar de estágio, o que for é em estágio. Agarra. Agarra para você ver como é que é você tá dentro de uma empresa, como é que é você se portar, como é que vai ser, mesmo que não seja o que você quer naquele momento, de repente ali você vai ter umas vertentes e você às vezes consegue dentro da própria empresa mudar, ou não, pelo menos você já consegue botar no seu currículo que você teve uma experiência de mercado. Isso já te traz uma visão. Porque, vamos ser sinceros, por mais que você saiba, que você estude, se você não tem uma vivência de mercado, o mercado não vai te chamar. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu senti isso na pele. Senti mesmo. Por quê? Porque eu fiquei trabalhando para poder trazer o pão. E aí, quando eu tentei entrar pro mercado, né? Já não tinha como entrar como estágio. E aí? Você já estava formada, né? E aí? Não tem experiência. Então é muito difícil. E as oportunidades que tinha, mais é para São Paulo. Eu cogitei até a possibilidade na época, né, de... Falei, Márcio, o negócio é o seguinte, vamos se mudar, pô. Mas agora dá pra, né, trabalhar... Não, agora é lá na Cote, esquece. Aline, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pra versão iniciante de você que começou a estudar lá a TI? Ter menos medo. Eu tive muito medo. Muito mesmo. Até mesmo, por exemplo, eu poderia, né, largar o meu emprego e arrumar um estágio. Porque na época eu era solteira, antes, né, no começo de tudo. Tipo assim, né, assim, no 4º período da faculdade. Eu poderia. Mas aquele gostinho de você ter o seu dinheiro, de você poder contribuir em casa, de você ver as coisas melhorando, me tirou esse, né? Vai, se joga. Se eu tivesse me jogado lá pro meu 4º período da faculdade, que eu era solteira, não estava casada, não tinha responsabilidades, né? Ali de uma casa e tal. Eu acho que o cenário teria sido outro. A minha vida teria sido outra. Então, assim, mulheres, se joga. Vai. Entendeu? Não tem responsabilidade. Vai, filha. E aí você vê, né? Renata fala coragem, você fala que o não é certo, vai em busca do sim, né? E ela traz, assim, esse receio, né? Porque eu percebo que o feminino, ele é muito responsável, né? E às vezes ser não irresponsável, mas assim...
escolher por você, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Porque senão a gente não escolhe pela gente e não consegue crescer. Então, assim, muitas das vezes a gente tem que ter coragem para escolher pela gente. Então, gente, agradeço demais a gente ter feito esse podcast. O tempo passou extremamente rápido. Muito. Vou deixar o LinkedIn de vocês aqui na bio do YouTube, tá? Para essa mulherada aí que nos assistiu, né? Os homens também. Se conectem com vocês. Vocês já estão aí em mercado, elas recebem, né, às vezes vaga de estágio, de alguma coisa assim, para poder ajudar essa galera a entrar no mercado de trabalho. Eu gosto muito dessa rede, né, de um ajudando o outro, um dando a mão ao outro. E aí o pessoal vai fazer contato com vocês por aí. E eu agradeço demais terem aceitado por estar aqui. Tá? Foi um prazer. Muito obrigada, uma De nada. oportunidade tanta, Fernanda. Foi Ai, muito de bom. nada. Obrigado. Então, ficamos com mais um episódio do podcast da Cote Informática. Até a próxima.